Olá! Começa agora a edição número 10 do TV USP Informa, o telejornal quinzenal da USP em Piracicaba. Como já é tradição, em 2013 o Museu Luiz de Queiroz participou da Semana Nacional de Museus. E você confere a partir de agora todas as novidades em torno dessa participação. Museus, memória mais criatividade igual a mudança social. Esse é o tema da 11ª Semana Nacional de Museus, evento que aconteceu de 13 a 19 de maio e que contou mais uma vez com a participação do Museu Luiz de Queiroz da USP-Exalc. Esta semana ela é realizada em todo o país, com todos os museus, e nós aqui já participamos há alguns anos. E esta semana nós fazemos atividades especiais, principalmente noturnas, para que as escolas do período noturno possam estar visitando um lugar de aprender. Então, de terça, quarta e quinta, que foi dia 14, 15 e 16, nós tivemos um museu aberto, tivemos show da física. E agora também, no dia 13, teve a abertura da exposição, que é uma exposição sobre direitos humanos, que são 18 artistas chineses que retrataram uma atividade na China que é perseguida agora pelo governo. Então, nós procuramos também alertar esses jovens que vieram até aqui conosco, ter um olhar ampliado ainda para essas situações que não podem ser expressadas, né, pelo ser humano. Aberto à comunidade em geral e recebendo também grupos de escolas sob agendamento, o Museu Luiz de Queiroz é um espaço diferenciado de aproximação com a Exalc e sua história. Quando nós recebemos os alunos, que podem ser por agendamentos ou por outra forma, eles chegam aqui, eles são inseridos no contexto da universidade, com a história do Luiz de Queiroz, como ele idealizou esta universidade e como ela está até hoje, né? Vai logo fazer 112 anos. E aí é feito de uma forma, a visita de uma forma dinâmica. Nós não vamos apenas vendo os objetos parados, estacionados nos armários, né? A gente procura fazer um raciocínio. Geralmente a gente estuda a faixa etária deles, então a gente faz um raciocínio do aprendizado que eles têm em sala de aula com o aprendizado aqui no museu. Então é mais uma oportunidade que eles possam estar vendo na prática como é, por exemplo, uma máquina de 1900. Como que o autor, o inventor, pensou para fazer aquela máquina? Qual foi a necessidade dele inventar aquela máquina? Então a gente acredita sim que o museu, por estar numa universidade, precisa exercer essa função, né, de ajudar e contribuir com a educação desses jovens, que futuramente poderão ser um estudante da universidade. O Museu Luiz de Queiroz está aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 17 horas, com entrada franca. Mais informações pelo telefone 19 3429 4305. Entre os diversos estudos desenvolvidos no Laboratório de Genética da Exalc, um deles se destaca pela missão de estudar e ajudar a melhorar o cultivo de frutas brasileiras. Conheça agora um destes projetos que busca mais qualidade e rendimento ao maracujá doce, uma fruta tipicamente nacional. Um dos atuais desafios do melhoramento das culturas de frutas tropicais é incorporar abordagens baseadas em marcadores moleculares nos programas de melhoramento convencional. Para dar sua contribuição, o jovem pesquisador Guilherme da Silva Pereira, doutorando do Departamento de Genética da Exalc, desenvolveu estudo para construir um mapa integrado genético do maracujá doce.
sob orientação da professora Maria Lúcia Carneiro Vieira. A Exalc, ela se situa num campus de vocação em ciências agrárias. A maioria dos pesquisadores trabalha com plantas de interesse agronômico. Você pode ter a opção de trabalhar com grandes culturas, como soja, algodão, milho, ou pode, como no meu caso, ter a vocação ou o desejo de trabalhar com plantas tropicais brasileiras. Então, dessa forma, nasceu a minha inspiração, trabalhar com plantas nativas do Brasil, fruteiras, que é o caso do maracujá, e que tem muito pouco estudos genéticos. Então, nós começamos em 90, aplicando sempre metodologias novas para estudo da espécie. São duas as principais cultivadas no Brasil, o maracujá amarelo ou azedo, que é usado basicamente para suco, e o maracujá doce, chama-se Passiflora lata, que nós temos estudado mais intensamente nos últimos anos, porque ninguém está estudando praticamente, e que é aquele maracujá de mesa que se come a fruta, né, ou a polpa da fruta. Esse maracujá ele tem uma característica interessante, ele tem um sabor e um perfume bastante exótico, e ele é muito apreciado, inclusive, pela indústria de cosmético. É dele que se extrai o calmante das folhas, a passiflorina, e ele tem uma polpa muito espessa. Quando você corta para comer, né, com colher, você percebe que ele tem uma polpa ele tem uma casca, muito espessa, e uma polpa, que é o que você come, às vezes pouco abundante. Então, a ideia nossa é fazer seleção, no sentido de diminuir esse tamanho de casca, aumentar a concentração de polpa da fruta. E nós temos feito uma série de pesquisas usando metodologias convencionais, ou seja, vai a campo, avalia, como também usando análises de DNA. Então, nós estamos fazendo, na realidade, uma integração entre técnicas convencionais e técnicas moleculares. Bom, nosso trabalho teve por objetivo construir um mapa genético de uma espécie de passiflora, de maracujá, que é o maracujazeiro doce. Para isso, a gente utilizou diversas abordagens moleculares, né? O mapa genético nada mais é do que a ordem de marcadores de DNA ao longo de uma linha reta. Basicamente, eles representam os cromossomos da espécie. A construção desse mapa, ele usa uma metodologia que foi desenvolvida por um pesquisador chamado Vu, e que aqui no Departamento de Genética foi implementada num software pelo professor Augusto Garcia e o grupo de alunos dele, que chama-se OneMap, um mapa, né? E nós, então, nos beneficiamos dessa parceria com o professor Augusto e utilizamos essa metodologia, que é uma metodologia apropriada para as espécies de cruzamento, ou seja, as espécies que não se autofecundam e que o cruzamento se dá entre plantas. Esse tipo de metodologia é usada em maçã, pode ser usada em outras fruteiras, como maçã, como eucalipto, em que há uma dificuldade de se usar outras metodologias estatísticas para estabelecer o mapa. Uma das principais importâncias na obtenção de mapas genéticos é o mapeamento de QTLs. QTLs são blocos de herança quantitativa, que são aqueles responsáveis pelos caracteres de importância agronômica, como produção, conteúdo de açúcar, textura e por aí vai. Mas o projeto vai além, permitindo que outros pesquisadores interessados pelo tema desenvolvam atividades que ampliem as possibilidades de análise e, consequentemente, os resultados alcançados. O meu projeto ele utiliza um mapa do Guilherme para buscar nessa população genótipos que sejam resistentes à bacteriose. Aí, nesse caso, nós avaliamos as plantas na casa de vegetação e vamos fazer um mapeamento de QTLs, né, de locos responsáveis por características quantitativas que estejam relacionados à bacteriose, para tentar identificar plantas mais resistentes e dar continuidade no processo de melhoramento. É um projeto que é feito no laboratório, primeiro para fazer a parte de pré-melhoramento. Ali foi o trabalho que o Pereira fez agora, foi aquele mapeamento. Com isso a gente tem informações de uma população de interesse para
explorar mais essas características. No meu projeto, o que eu vou fazer é avaliar 30 genótipos que já foram selecionados previamente de uma população maior, que são 100 genótipos. Aí a gente escolheu 30 com os que vai trabalhar para conhecer como vai ser o comportamento em campo daquele fruto com respeito ao que é comprimento do fruto, diâmetro do fruto, mas principalmente a covariância entre espessor da casca e teor de polpa. A primeira avaliação, a primeira, vamos dizer, atitude científica, o primeiro procedimento foi fazer um cruzamento entre dois acessos que a gente chama bem distantes, bem discrepantes, um amazônico, outro daqui da região, que foi coletado num sítio de produção de maracujá doce. Isso gerou uma população que a gente chama de segregante, ou seja, ela segrega, ela é diversificada para uma porção de características, tanto para a qualidade do fruto como para a quantidade de frutos. É interessante essa população porque ela está no campo e está na casa de vegetação. Ela é composta de 200 indivíduos. E esses indivíduos, tem alguns que são muito folhosos e têm pouco fruto. E tem outros que florescem muito, têm bastante fruto. Então, dessa população inicialmente plantada aqui na região de Piracicaba e na região de Descalvado, nós tiramos 30 genótipos. Esses 30 genótipos constituem uma pequena população selecionada. E essa população selecionada ela foi para o campo novamente e é nela que nós vamos ver o efeito da seleção para a produção de frutos, menor espessura de casca e maior quantidade de polpa. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Em 2013, a Exalc completa 112 anos de tradição e relevantes serviços prestados à ciência brasileira. Para comemorar a data, celebrada no último dia 3 de junho, o professor José Vicente Caixeta Filho, diretor da escola, fala dos avanços e conquistas da escola no decorrer dos últimos tempos. A Exalc está completando, agora nesse 3 de junho, os seus 112 anos. 112 anos, naturalmente, é uma marca importante, né, para uma instituição bastante reconhecida pela qualidade dos seus trabalhos, né, tanto em ensino, quanto em pesquisa, quanto em extensão. Particularmente nesse último ano, a Exalc incrementou por demais as atividades relacionadas a essa maior aproximação do nosso público interno à comunidade externa, né? A uma série de atividades que têm demonstrado, né, que isto é bastante importante. E destaque para o projeto Profissões na Exalc, onde nós temos atraído um número cada vez mais expressivo de alunos de escolas de ensino médio, públicas e privadas, ao nosso campus, para conhecer um pouco dos cursos de graduação, particularmente, que a escola oferece, e com isso fazer com que muitos desses alunos passem a considerar a Exalc como uma alternativa importante para o seu plano de vida profissional, seu plano de vida institucional. A Exalc fica muito feliz em poder compartilhar essas informações com esse tipo de comunidade que não necessariamente tem a informação completa sobre os nossos cursos de graduação. Falando sobre cursos de graduação, a partir deste ano, a Exalc passou também a oferecer seu 7º curso de graduação, que é o curso de administração, onde tivemos também o privilégio de receber, né, uma demanda de alunos aí bastante qualificada,
e isso acaba por trazer um espectro ainda mais abrangente, uma mescla certamente bastante diversificada de opções para aqueles alunos que pleiteiem, né, algo a ser realizado, algo a ser estudado em termos de graduação aqui em Piracicaba, no campus da USP. Ainda um aspecto também importante para que tudo isso se viabilize diz respeito a uma série de ações relacionadas à melhoria da infraestrutura, né, do campus. A Exalc, em conjunto com a Prefeitura do campus, realizando aí uma série de obras, uma série de reformas em edificações aí das mais diversas, no sentido aí de trazer também essa qualidade ainda maior e mais consolidada da infraestrutura que passa a ser disponibilizada justamente para o desenvolvimento aí das atividades de ensino, pesquisa e extensão da nossa escola. O TV USP Informa traz para você, a partir de hoje, uma nova série de reportagens especiais. Desta vez, vamos falar sobre os desafios da produção sustentável de energia em um país com dimensões continentais como o nosso. É a série de reportagens Caminhos da Energia, uma viagem pelo interior das mais modernas e inovadoras iniciativas de produção de energia limpa e renovável. E você vem com a gente! Um país de dimensões continentais com um consumo crescente de energia. Prover essa necessidade com o uso de fontes renováveis e não poluentes é um desafio sobre o qual cientistas e pesquisadores se debruçam cada vez mais. Mas afinal, o que são e quais são as chamadas fontes renováveis de energia? Uma das maneiras de definir fontes renováveis de energia, a primeira por contraste, né? É lembrar que as fontes de energia que se usam em geral não são renováveis. Petróleo, carvão e gás natural. Elas dominam o cenário energético mundial e elas são fósseis, isto é, foram formadas na antiguidade, nós estamos usando elas rapidamente, elas vão acabar. Então, em contraste, as renováveis são as que vão durar. E quais são as que vão durar? São as energias que provêm do Sol, basicamente. Quase todas as energias renováveis se originam no Sol e elas estarão conosco enquanto o Sol estiver brilhando. Há uma exceção, aliás, há duas exceções. Há a energia nuclear, que é uma energia que não vem do Sol, vem do urânio e outros minerais que nós conhecemos, e energia do interior da Terra, porque o interior da Terra é muito quente e a gente pode acessar parte desse calor. Mas essas três categorias, geotérmica, nuclear e solar, têm essa característica. Elas não são como as fósseis, isto é, elas vão durar para sempre, teoricamente. Energia renovável, na realidade, é tido hoje como fontes que conseguem se recuperar dentro de um certo período e que ela se manteria de uma forma meio que eterna. O que isso não é bem verdade. Se a gente for apenas respeitar a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, que denota a irreversibilidade, que denota perdas de energia, certamente face a uma melhora na qualidade dessa energia, então a gente teria que observar essa questão da renovabilidade por um outro enfoque. Vou me referir como ditas renováveis por conta disso. No conceito estrito, as renováveis são aquelas que, em geral, por dependerem do Sol, podem ter ciclos repetitivos enquanto o Sol perdurar como fonte de energia, que vem por radiação eletromagnética. Então, ela pode tanto se transfigurar em forma de ligações químicas das plantas, algas, carboidratos, açúcares, amidos, lipídios, gorduras, etc., quanto também pode movimentar o ciclo eólico, a forma de energia natural capturável, o ciclo hidrológico, assim como também a conversão física através dos sistemas fotovoltaicos, por exemplo. Mas também podemos entender como renováveis as
energias decorrentes, por exemplo, da força gravitacional, como a energia das marés, e, de uma certa forma, também a energia geotérmica, que, então, é uma fonte razoavelmente estável ao longo da vida da Terra de calor que vem originalmente de processos nucleares e gravitacionais parcialmente. De forma que nós contrapomos estas formas de energia às não renováveis, porque as não renováveis, na verdade, são fontes originárias de processos semelhantes que foram acumuladas ao longo da história geológica da Terra, principalmente os combustíveis fósseis, como os hidrocarbonetos, fluidos, óleo, gás natural, ou mesmo carvão, que vem de outras fontes. Uma fonte, ela pode ser, essa renovabilidade dela, ela não é uma questão de um rótulo, porque nós podemos ter petróleo de uma forma renovável, desde que a humanidade usasse a quantidade que é formada, por exemplo, naquele mesmo período. Tá? E não necessariamente etanol de cana-de-açúcar vai ser renovável se nós tivermos uma erosão de solo, recurso finito, né, superior a uma taxa de gênese, né, da formação daquele solo a partir, dos minerais que compõem as rochas que deram origem ao solo. Então, essa questão de renovabilidade, normalmente ela é tratada muito numa questão rotular, mas é muito mais uma questão de comportamento de uso de fonte do que na realidade da fonte em si. As usinas hidrelétricas são peça-chave na matriz energética brasileira, respondendo por 82% da energia elétrica gerada no país. Essa matriz energética é, do ponto de vista ambiental, técnico e econômico, a melhor opção para o Brasil? Nós somos muito afortunados e, devido à grande extensão territorial do Brasil e à topografia do Brasil, nós podemos utilizar a água da chuva. A água da chuva é uma forma de energia solar, porque o sol ele vaporiza a água, ele transforma a água do mar, ele aquece a água do mar, que se transforma em vapor, que forma as nuvens. As nuvens são levadas pelo vento para os continentes, onde elas se precipitam e voltam para o mar. Ao voltar para o mar, a água que é precipitada pela chuva movimenta geradores que produzem energia elétrica. Mas ela tem origem solar, quer dizer, é o sol que aquece os oceanos e é o sol que provoca os ventos também, porque os ventos se originam do fato de que diferentes partes da Terra ou dos oceanos recebem quantidades diferentes de calor, o que gera, então, regiões de alta pressão e de baixa pressão, o que dão origem aos ventos. Poucos países do mundo, entre eles o Canadá e alguns nórdicos da Europa, mesmo os Estados Unidos também, mas relativamente não tão importante hoje por causa da enorme capacidade instalada dos Estados Unidos, poucos países do mundo tiveram, digamos assim, a possibilidade de serem dotados de um recurso natural tão relevante. O ciclo hidrológico, evidentemente, que é movimentado dentro da biosfera e dos ecossistemas pela energia do Sol. Mas o aproveitamento da energia hidráulica não depende só do Sol, obviamente, porque a própria interferência humana nos ecossistemas e biomas faz com que a disponibilidade das vazões hidráulicas se alterem ao longo do tempo e com o tempo. Mas atendidos os critérios ambientais de preservar as questões essenciais desses ecossistemas e biomas, e também atendida a restrição social, que é muito importante, ela é em função da ocupação humana dessas regiões, a fonte hidráulica é uma fonte extraordinariamente positiva, atendidas aquelas restrições, porque, em geral, permite produzir energia a um custo menor e a utilização da diversidade hidrológica entre bacias. O único país que tem uma fração maior da eletricidade produzida a partir de usinas hidrelétricas é a Noruega. Mas no Brasil, cerca de 80% da eletricidade é produzida a partir de hidrelétricas. E elas são renováveis por excelência, né? Quer dizer, uma vez construída a hidrelétrica, ela não precisa de combustível,
o que faz virar os geradores é a água, isso vai durar muito tempo. O quanto tempo é difícil dizer, naturalmente, é preciso manutenção, mas teoricamente isso dura ad eternum. Existem alguns entraves, por exemplo, quando nós falamos de questões ambientais e hidrelétricas. Por quê? Hoje, onde nós temos água, nós não temos declive. Então, o que faz com que uma usina hidrelétrica ela tenha eficiência é, na realidade, ela ter uma coluna d'água suficiente numa menor área possível. Então, quando se fala, por exemplo, em hidrelétricas na Amazônia, na realidade nós estamos falando de um terreno que tende a ser muito plano. Então, para você às vezes ganhar 5, 10 metros de coluna d'água, você inunda uma área muito grande. É o exemplo de Balbina. Então, normalmente essa eficiência ela é medida por quanto de potência instalada eu tenho, face a quantos quilômetros quadrados foram inundados. A usina de Itaipu, ela não é a maior do mundo em área, né? Três Gargantas na China é maior, porém Itaipu é mais eficiente, produz mais eletricidade. Toneladas de concreto para formar uma barreira quase intransponível à força das águas de um imenso lago artificial, que pode cobrir centenas de quilômetros quadrados. A partir da próxima edição, você acompanha nossa equipe em uma expedição para descobrir como funciona uma usina hidrelétrica. Vamos até a cidade de Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, para conhecer Itaipu Binacional, considerada a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Uma verdadeira expedição por dentro desse gigante da engenharia que completa 30 anos de atividade. Confira agora a agenda da USP em Piracicaba para a próxima quinzena. Já estão abertas as inscrições para a primeira exposição fotográfica Visões da Ciência. Para participar, o interessado deve acessar o site www.exalc.usp.br/visões_da_ciência e preencher a ficha de inscrição. Mais informações pelo e-mail museulq@usp.br. E o USP Recicla e seus parceiros promovem mais uma edição da já consagrada Feira da Barganha. Destinado à comunidade em geral, a feira busca promover principalmente a troca, doação e conserto de objetos usados ou reciclados, mostrando assim que nem tudo que foi usado deve ser descartado, e para algo ser útil e bonito, não precisa ser novo. O evento acontece no sábado, dia 9 de junho, das 10 às 17 horas no Casarão do Turismo, que fica na Rua do Porto. Informações pelos fones 3429-4051 ou 3429-4121 ou ainda no e-mail recicla.exalc@usp.br. De 18 a 20 de junho, o Departamento de Produção Vegetal promove mais uma edição do 13º Simpósio da Cultura do Milho, com o objetivo de possibilitar a atualização do conhecimento na cultura do milho. Para mais informações, ligue para 19-3417-6604 ou envie e-mail para cdt@fealc.org.br. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal quinzenal do campus da USP em Piracicaba. Nós agradecemos muito por sua companhia e lembramos que você também pode fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas e sugestões à nossa programação através das redes sociais. Visite nossa fanpage no Facebook, nosso perfil no Twitter ou nosso canal no YouTube. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço, tchau! Tchau!